E a gente continua falando sobre saúde dos olhos. Dados do Ministério da Saúde revelam que os olhos respondem por metade das infecções que tem alguma relação ali com herpes zoster. Isso no Brasil, viu, gente? Um levantamento aponta um aumento médio dos diagnósticos no país de 57%. Do início da pandemia de Covid-19 até dezembro do ano passado. Mais detalhes sobre esse assunto a partir de agora com o Dr. Leôncio Queiroz Neto, ele que é oftalmologista, de volta aqui ao Edição Manhã para conversar com a gente agora sobre esse assunto específico que certamente, né, doutor, muita gente não sabe. Bom dia e seja bem-vindo novamente. Bom dia, Juliana. Doutor, o que explica esse dado que eu trouxe agora há pouco, desse aumento, né, da infecção, do herpes zoster na saúde dos nossos olhos, né, nos olhos, no período da pandemia? Há uma explicação para isso? Juliana, 99,5% das pessoas têm esse vírus latente nas terminações nervosas. Isso vem desde a nossa infância, quando fomos vacinados pela catapora, porque o vírus varicela zoster é primo do vírus da catapora, assim como ele é primo do herpes simples vírus. Então, nós temos, e quando há uma queda da imunidade, uma alteração da nossa imunologia, ele pode surgir, né? E nós tivemos aí na época do distanciamento social, ficamos mais em casa, tivemos menos contato com o sol, menos radiação UV, nós tivemos uma série de medicamentos que muitas pessoas utilizaram, além da vacina. Na medicina, às vezes, uma alteração leva 10, 15 anos para a ciência certificar o que está acontecendo. E nós vimos uma grande relação do aumento do herpes, em média 57%. E não podemos esquecer que o herpes zoster, 50% ele afeta o ramo oftálmico, a região periocular. Então, de todos os herpes zoster, às vezes tem o intercostal, tem em outros locais do corpo, mas 50% é na região periocular, ou seria o herpes zoster oftálmico. Doutor, e esse levantamento que foi feito mostra também que houve em algumas regiões onde houve um crescimento desses casos, né? Quais são essas regiões? E se há algo que justifique isso? Foi principalmente a região sul do país. Eu não sei se... Nós sabemos que o herpes acomete as pessoas principalmente na terceira idade. Né? Tanto que a indicação da vacina é muito importante após os 50, 60 anos de idade. O grande problema do herpes é que muitas vezes ele pode afetar o globo ocular, uma UVI herpética, uma UVI herpética. Isso pode trazer repercussões sérias para o globo ocular, com até mesmo perda da visão. E outra alteração muito frequente é a neuralgia pós-herpética que pode causar. É como se houvesse uma amputação daquele nervo e a pessoa fica por tempos, por anos, com uma dor tremenda, mesmo após ter cessado a doença na pele. Doutor, quais os sintomas ou sinais para que a pessoa perceba, né, e se atente ali que precisa buscar um especialista, um oftalmo, para identificar e diagnosticar se ela está com esse problema? Existe algum sintoma para a gente poder ficar um pouco mais atento? Sim, na região frontal começam a aparecer vesículas, muita coceira, chega até a sair líquido e envolve também a região da testa, da fronte e também a região periocular, as vesículas que surgem. É um diagnóstico dermatológico, um diagnóstico também oftalmológico e nós temos que entrar nesse momento já com tratamento antiviral e também alguns produtos para minimizar o quadro dermatológico.
grande problema é quando surge a neuralgia pós-herpética, porque essa muitas vezes faz-se necessário analgésicos, anti-inflamatórios, até de ação central. Importante a gente falar também, ressaltar aqui o perigo que é a automedicação, né? Então, de repente, está com alguma irritação ali nos olhos, vai lá, pega qualquer colírio que tem em casa e passa para tentar aliviar esse incômodo. Isso pode ser um risco, né? Especialmente quando a gente fala de uma situação pontual como essa, do herpes zoster. E eu quero até que o senhor enfatize um pouco mais quais podem ser as complicações, né, para os nossos olhos se a gente não tomar os cuidados adequados. Olha, o grande problema, Juliana, é quando você acaba evoluindo com a neuralgia pós-herpética, porque isso realmente é muito doloroso. E o importante é as pessoas estarem cientes de que a vacina para o herpes zoster, ela é muito importante na terceira idade, principalmente, porque nós ficamos mais susceptíveis. E há dados de que 1 em cada 3 pessoas após os 50, 60 anos vão ter herpes zoster. Então, o senhor já falou aí em relação, inclusive, à prevenção, exatamente isso que eu ia lhe perguntar. E esse grupo de risco, que basicamente ali é formado por idosos, porém outras pessoas também correm esse risco de desenvolver, enfim, esse mal-estar, essa doença, né, especialmente nos olhos. Toda pessoa, doutor, é correto a gente falar que teve, na maioria das vezes na infância, a catapora, ela corre esse risco? Esse vírus é como se ele tivesse guardadinho ali e quando essa imunidade baixa, aí sim ele pode surgir? Os vírus da família herpes assim são, você colocou muito bem, ele fica guardadinho ali e uma hora ele aflora. E quando você falou da automedicação, é muito importante a gente lembrar, nós temos muitos casos do herpes simplex, que é parecido, mas ele afeta mais as mucosas orais e a córnea. Esse vírus é contraindicado a pessoa utilizar corticoide, colírios que tem cortisona. Por isso que a automedicação gera um cuidado muito grande. Porque muitas vezes a pessoa pode ter um colírio em casa, que ele usou para uma conjuntivite, alguma outra coisa de um familiar, e acaba utilizando, e se tiver corticoide, ele pode ativar aquela ceratite herpética. E esses sintomas que o senhor citou para a gente agora há pouco, eles podem ser confundidos com alguma outra doença, com algum outro problema? Olha, no quadro inicial do zoster, às vezes há um inchaço, ainda não tem as pústulas. Há quem pense numa alergia, num quadro, mas geralmente, quando se trata de herpes, numa questão de 24, 48 horas, as lesões cutâneas começam a aparecer. Perfeito, doutor. Obrigada pelas suas informações e orientações aqui no Edição Manhã a respeito desse assunto. Um ótimo dia para o senhor. Para você também, Juliana, um lindo dia aí, que hoje parece que está. E fazendo um alerta, hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down, né? Vamos lembrar também esses pacientes que merecem muita inclusão e muito cuidado nosso. Muito bem lembrado, doutor. Lembrança excelente, um dia importante de conscientização em todos os aspectos de saúde, de inclusão, de respeito. Excelente lembrança essa do senhor, viu? Muito obrigada. Nós conversamos com o Dr. Leôncio Queiroz Neto, ele é oftalmologista e trouxe todas essas informações, além de nos lembrar sobre essa data tão importante, né, de conscientização em relação à síndrome de Down. Você pode ver e rever essa reportagem no nosso canal do YouTube e compartilhar também para que outras pessoas também tenham acesso a esse conhecimento.